Boa noite, boa noite. Ai, que alegria estar aqui com vocês nesse domingo muito especial, às 20h21, que não foi por acaso que eu coloquei esse horário, né? Representando 2021. Tem aí umas notícias de que começou o ano astrológico, eu não entendo muito disso, mas achei bem simbólico. Sem querer, a gente acabou colocando essa live de consolidação para hoje. Então hoje eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês de um lugar, inclusive, que é muito especial. Eu estou aqui no hotel onde é muito representativo, muito significativo para mim. E o objetivo desse encontro de hoje é a gente fazer uma consolidação desse perfil. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou comentar, vou conversar aqui um pouco com vocês sobre a importância de fazer fechamentos de ciclos. Vou fazer um exercício com vocês de fechamento de ciclos, negócios inacabados. Muita coisa não flui na nossa vida porque a gente está com um monte de coisa pendente, um monte de coisa sem encerrar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou te contar uma história que vai ser muito bacana também, que também vai te ajudar a refletir sobre algumas coisas. E então fazer o fechamento desse ciclo que eu considero que é desse Instagram, para a gente então oficialmente seguir através do Paula Castanho Vaz Oficial, que é o Instagram novo, tá bom? Então bora lá, você que está chegando aqui, deixa eu colocar o que nós vamos falar hoje. Eu dei um título aqui para essa live que chama-se assim: todo fim traz um novo começo. E eu quero refletir um pouco sobre isso com vocês aqui também. Então eu vou deixar esse título aqui: todo fim traz um novo começo. Vocês estão chegando, sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês convidassem outras pessoas a trabalhar aqui com a gente, a vir participar desse bate-papo. Todo fim traz um novo começo. Porque eu tenho certeza que até o exercício aqui que eu vou fazer com vocês, o exercício de fechamento de ciclos, vai ser bem bacana e bem relevante para quem estiver juntinho, tá bom? Todo fim todo fim traz um novo começo. Live de consolidação. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês nesse domingo. Domingo para mim também é um dia importante, né? Eu estava fazendo uma retrospectiva da minha... Deixa eu chamar algumas pessoas aqui também. Espera lá, deixa eu mandar aqui nos aviãozinhos. Você também pode fazer isso. Chamar quem você acredita que pode vir se beneficiar, vem bater um papo aqui com a gente, tá? E eu estava fazendo uma retrospectiva, inclusive eu fiz uma live na sexta-feira, através do portal Vida Viva, com a Adriana Locke, que é a minha madrinha de empreendedorismo, a minha madrinha de vida nova. E eu estava fazendo a retrospectiva, então, da minha história de vida. Muitos nem imaginam, né? Eu sou psicóloga, eu sou formada desde 2002. E eu me formei e aí eu fui trabalhar em todas as coisas que você pode imaginar. Não em todas assim, mas bastante coisas. Eu trabalhei em escola de inglês, trabalhei em financiamento de veículos em concessionária Chevrolet, que eu amava de paixão. Fiz uma carreira nesse mercado, numa quantidade de anos lá no início de carreira. Foram uns 4, 5 anos que eu fiquei nesse tipo de trabalho, né, que era fazendo financiamento de veículos em concessionárias Chevrolet. Trabalhei com crédito consignado, fui corretora de imóveis, fui corretora de seguros e previdência privada, trabalhei como vendedora de veículos, enfim, tive vários negócios, assim, fali, enfim, mais ou menos de 2002 até 2014, mais ou menos não, especificamente de 2002 a 2014, ou seja, 12 anos, foi o tempo que eu demorei para viver todas as experiências de vida que eu precisava viver para então voltar para a psicologia. Eu voltei para a psicologia em 2014, depois de passar por uma fase de vida pessoal muito complexa, com muito endividamento, com muitas questões pesadas assim de relacionamento e tudo mais. E aí então, quando eu consegui fechar esse ciclo, que era um ciclo de maturidade, um ciclo infantil mesmo, de vida, um ciclo de dependência muito profunda dos meus pais, ainda vivi alguns anos ali numa transição, mas a virada de chave mesmo aconteceu de 2013 para 2014. E nessa época a Adriana Locke já era minha amiga, eu tive a honra de conhecê-la em 2012 numa palestra dela, fui tomar um café com ela e a gente até contou um pouquinho dessa história. A live está no meu perfil lá do Paula Castanho Vaz Oficial, se você quiser ouvir depois vale a pena. Mas aí no final de 2013 ela já sabia que eu estava passando por uma transição muito grande. Comecinho de 2014 a gente foi tomar um café, eu já tinha feito uma virada de chave bem importante, eu tinha finalizado um ciclo, né, de um relacionamento de casal, um ciclo de negócios que eu decidi encerrar também. Eu estou aqui num lugar com bastante vento.
E aí, então, a Adriana Locke sentou comigo e falou assim, o negócio é o seguinte, você tem muito para compartilhar e você vai dar uma palestra. Eu falei, mas como assim eu vou dar uma palestra se eu não sou palestrante? Ela falou, não, você vai dar uma palestra sim. E ali, então, ela, na época ela era diretora de educação da Associação Comercial e Industrial aqui de Florianópolis. Ela pediu para que a pessoa entrasse em contato comigo, foi muito legal isso, né? Super ousado, ela sabia da minha capacidade. Vocês estão me ouvindo aqui? Porque de vez em quando parece que está caindo. Me dá o joinha aí falando para mim se tá ok a minha fala aqui com vocês, tá? E aí então eu dei a minha primeira palestra, fez agora 6 anos, 7 anos, fez agora, completou esse ano, no dia 14 de março, 7 anos, que eu dei a minha primeira palestra e ali foi a minha retomada à psicologia, depois de 12 anos. E todas as coisas que eu fui construindo a partir desse novo ciclo que eu comecei na minha vida, né, voltando, tá ok, Roberta? Ótimo. Então todas as coisas que foram acontecendo no decorrer, desde que eu fiz esse fechamento, né, de um ciclo muito importante de vida pessoal, e então comecei essa trajetória nova como profissional e assumi a psicologia, assumi a minha carreira de facilitadora de transformação humana, muitas coisas aconteceram. Foram anos incríveis, foram anos de coisas bem difíceis, anos de coisas muito transformadoras. Eu estou sempre em processo de desenvolvimento pessoal. E o que eu percebi nessa jornada, né? Especialmente desde que eu tomei essa decisão, que foi uma virada de chave muito grande em 2014, até hoje, é que todas as fases que eu finalizo direito, que eu faço um fechamento do ciclo, que eu, por exemplo, uma separação que é feita quando eu me separei, por exemplo, eu fiz uma dissolução de união estável. Aquilo foi muito importante, porque ali foi uma formalização de um fim de ciclo, com todas as questões legais envolvidas, fazendo com que realmente aquele final de ciclo ele fosse finalizado com sucesso. Entre outros ciclos que eu fui finalizando, ciclo de trabalhos em que eu fiz, em que eu participei, ciclos de desenvolvimento pessoal, de processos que eu vivi e que eu decidi fechar e aí fiz a finalização, processos de relacionamentos, de parcerias, né? Eu tive alguns parceiros e sócios aí no decorrer dessa caminhada, que quando a gente decidiu que não olhava mais para a mesma direção, a gente fez esse fechamento e eu percebi que quando eu ficava com coisas em aberto, por exemplo, que as coisas iam acontecendo e eu não tomava aquela decisão, não fazia a formalização mesmo do fechamento daquele ciclo, parece que as coisas não andavam. Eu comecei a estudar, me aprofundar nisso. Eu sempre assim, sou muito buscadora e muito curiosa. E quando algo começa a não fluir, eu quero saber por que não está fluindo. Tanto é que foi assim que eu cheguei nas constelações familiares, inclusive. Porque eu já era educadora financeira, eu era planejadora financeira e eu não parava de me endividar. Eu falava, gente, tem alguma coisa por trás aí que não está batendo. Foi aí que então eu encontrei, né, todo o trabalho de crenças, porque existem as crenças limitantes que estão por trás de como a gente se relaciona com a vida, e encontrei também a constelação familiar como uma forma de observação mais profunda desses porquês. Através da constelação familiar, hoje eu sou, né, psicóloga, consteladora familiar, também sou formada em coach, sou mediadora sistêmica, venho me agora Theta Healer também, né? Venho me especializando em ferramentas que possam ajudar os meus clientes a ir mais rápido do que eu fui. Meu maior desejo hoje como facilitadora de transformação, como terapeuta, como psicóloga, é fazer com que os meus clientes vão mais rápido do que eu fui, com mais leveza, com mais diversão e ao mesmo tempo com mais resultados. Porque o que eu vivi, por exemplo, em 8 anos, hoje eu tenho clientes que com 2, 3 meses vivem, né, quando eles estão muito disponíveis, muito sedentos. E a mesma coisa aconteceu quando eu me deparei ali vendo que eu sabia o que fazer com dinheiro, eu sabia como organizar dinheiro, eu sabia como fazer planilha, eu sabia como fazer orçamento, eu sabia de tudo isso, mas eu não conseguia colocar em prática. Tinha algo que era mais forte do que eu. Inclusive, uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida foi a quitação de dívidas que eu tinha, que eu fiz principalmente na época que eu era casada e que eu nem imaginava que também era algo que estava em aberto. E quando eu consegui fazer o fechamento mesmo, que eu quitei todas as dívidas, ali um novo horizonte também se abriu. Então, moral da história, né? Eu fui trabalhando cada vez mais profundamente nas raízes daquilo que não flui. Por que as coisas não fluem na nossa vida? E eu descobri que ciclos inacabados, negócios inacabados, questões em aberto, porque
não foram finalizadas mesmo com consciência, seja relacionamentos, relacionamento de casal, relacionamento de parceria, relacionamento de amizade, relacionamento profissional, seja contratos, seja tratamentos. Eu vejo muitas pessoas com problemas físicos, por exemplo, com sequela de tratamentos não fechados, a gente vê isso, né, na prática. Então eu entendi que fechar ciclos era muito importante. E hoje, uma das razões que eu estou aqui, né, é que esse Instagram, ele faz parte de um ciclo muito importante da minha vida. Ele faz tudo que eu vivi nesses últimos anos aconteceu nesse Instagram. Então, todas as fases, eu estava olhando assim, né, vendo fotos, indo lá embaixo. Até o Luiz andou curtindo umas fotos minhas, né, Luiz? O Luiz curtiu umas fotos minhas lá do comecinho do Instagram, praticamente. E aí, quando eu fiz assim, né, comecei a passar e comecei a ver algumas coisas lá do início do meu Instagram, eu falei, nossa, quanta coisa eu vivi nesse Instagram, né? Que massa que é a gente também poder olhar para nossa história, ver como que a gente está se superando, ver como a gente está crescendo a cada dia, esse amadurecimento como profissional, esse amadurecimento como pessoa, isso tudo é muito bacana. Eu vejo isso nesse Instagram. Só que chegou um momento de eu fazer um upgrade mesmo na minha carreira, né? Trabalhar com pessoas que realmente querem estar próximo. Esse Instagram ele foi comercialmente trabalhado durante muito tempo. Então, tem muitas pessoas que estão aqui que não vieram por uma afinidade real comigo, né? E hoje a busca que eu tenho é justamente por estar conectada com pessoas que realmente querem ouvir, estão disponíveis para ouvir e se trabalhar com essa fala que a Paula traz, né? Com essa metodologia que a Paula traz. Então, por isso a gente decidiu que eu digo, né? Porque eu tenho uma equipe também e agora a Bia, inclusive, está fazendo um trabalho muito lindo comigo e a gente decidiu que a melhor estratégia seria, inclusive, finalizar esse Instagram aqui com muito respeito, fechar ele mesmo. Então amanhã nós vamos liberar ele vai sair do ar e continuar só com Paula Castanho Vaz Oficial com esse intuito, então, de fazer o fechamento de um ciclo, mas finalizar ele com honra, com gratidão, com respeito, né? Extraindo os melhores aprendizados, extraindo as melhores conquistas que toda essa fase, toda essa temporada tão até longa, né? Foram alguns anos aí desse Instagram. E esse fechamento e essa passagem para o novo é muito significativo para mim. E eu acredito que compartilhar isso aqui com vocês pode inspirar também. Inclusive eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Eu quero fazer um exercício com vocês de fechamento de ciclos. E quero, como eu falei no começo, talvez alguns de vocês não estavam ali no começo, também vou contar uma história. Então nós vamos fazer esse exercício. Vou contar uma historinha bem legal para vocês. E aí então depois a gente vai fazer esse fechamento, tá bom? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Seja muito bem-vindo vocês que estão aqui hoje ao vivo aqui comigo, né? Essa live vai ficar gravada no YouTube. O YouTube também está mudando. A gente vai para o Paula Castanho Vaz agora, que é do PCV Transformação Sistêmica, da nova metodologia, tá? Cris, quer me dar oi aqui? A Cris é uma cliente maravilhosa, meu Deus, agora nem é mais minha cliente, né? Mas é uma pessoa que participou esses dias. O meu Facebook, Cris, relembrou a imersão que você participou, que foi lá no hotel aqui em Floripa, né? Nossa, acho que faz uns 4 anos mais ou menos. A Cris me conheceu na casa da metamorfose, né? E foi a fase em que eu lembro de uma vez que eu estava falando com ela para a gente começar a fazer um processo, passou um negócio assim, eu olhei e falei, gente, o que é aquilo? Eu falei, meu Deus, acho que tem um rato aqui. Ela, nossa, cuidado! Meu Deus, será que tem um rato aí? E na verdade foi um momento da minha vida que foi muito louco, que eu vivi 3 meses, eu convivi com ratos. Tinha uma pandemia lá, não é pandemia que fala, uma epidemia de ratos. Estavam fazendo uma construção lá do lado. E ali foi uma fase, uma virada de chave muito importante, inclusive, porque eu tinha saído de morar com meu tio, né? Depois que eu me separei, eu acabei indo morar com meu tio, meus pais me ajudaram muito. Naquela época, era dependente financeiramente falando, com 33 anos de idade, foi uma fase bem difícil. E aí, quando eu consegui, então, sair, né, de lá da casa do meu tio, para começar uma nova temporada de vida, eu aluguei um lugar aqui em Florianópolis para morar, que era muito bem localizado, era muito legal em vários sentidos, mas era um lugar que a estrutura física era muito ruim. E aí, então teve essa fase aí que eu convivi com os ratos e eu fiquei 3 meses com os ratos. Teve um dia, Cris, e vocês que estão aqui, foi muito louco, assim, foi muito louco, que eu
Eu estava almoçando num domingo de tarde, assim, domingo na hora do almoço. E aí eu tava lá comendo e tal, de repente passa um rato. E eu olhei e falei assim, ai, Júnior, sacanagem, né? Eu tô comendo, poxa vida, não é hora de você passar aqui. Aí ele entrou lá atrás do guarda-roupa, do armário, né, do guarda-roupa, e eu continuei comendo. Ali eu falei, meu Deus do céu, eu tô no fundo do poço, né? Porque onde já se viu eu comendo ali, achando normal o rato passar no meio do momento que eu tô comendo. Aí, a partir dali, eu decidi mudar tudo, fui morar num outro lugar, fiz até uma experiência muito legal, fui morar de Airbnb com um casal de amigos, depois morei com uma outra amiga, e depois voltei para Presidente Prudente. Então, várias fases muito bonitas e muitos fechamentos de ciclo, né? Muitos fechamentos de ciclo acontecendo. Então, tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: melhor o fim do que o começo. Quando eu li essa passagem com os olhos do além do aparente, vamos dizer assim, né, que eu li refletindo mesmo o que isso significa, inclusive um palestrante, um grande facilitador aí de transformação humana, o Pablo Marçal, ele também tem uma palestra que ele fala um pouco sobre isso, mas assim, todo fim traz ou melhor o fim do que o começo. Aí eu fiquei refletindo sobre isso agora, né, porque toda vez que a gente fecha algo, se a gente fecha aquilo com assertividade, com respeito, com gratidão, a gente imediatamente começa um novo ciclo. Um namoro que se finaliza, por exemplo, ele pode representar um livramento, né? Algo que finalizou, que não era legal e que finalizou e fim, efetivamente. Ou ele pode começar, significar o começo de um noivado, por exemplo, o começo de um casamento, né? O término de um CLT, por exemplo, você acabou de ser demitido ou pediu demissão de um emprego, pode significar o início de um novo ciclo na sua vida, a possibilidade de empreender, a possibilidade de ser contratado numa empresa que você gosta mais, que você desejaria trabalhar há muito tempo e não tinha coragem. Então, os fins, eles trazem para a gente a possibilidade, inclusive, não só de fazer o novo, como às vezes tomar uma atitude que há muito tempo a gente queria tomar e não conseguia tomar. Fazer aquilo que representa o novo com consciência. E é mais fácil a gente fazer isso quando a gente finaliza as coisas, quando a gente termina as coisas. Na verdade, antes de fazer o exercício com vocês, eu vou contar a história da vaquinha. Então, conta-se que certa vez estava um sábio, um mestre e o seu discípulo. Eles estavam caminhando para um lugar e fazendo lá uma longa caminhada para um momento de reflexão importante lá da fase que esse discípulo estava estudando com o mestre. Chegou um momento em que eles avistaram uma propriedade muito pobre. Eles foram chegando mais perto, e era muito pobre aquele lugar. Aí o mestre conversou com aquelas pessoas daquela propriedade, eles foram bem recebidos e tudo, e conforme eles se despediram e foram caminhando em direção aonde eles iriam voltar, o mestre vira para o seu discípulo e diz assim: olha só, eu quero que você faça algo muito importante agora. Você vai voltar lá naquela propriedade e você vai empurrar aquela vaquinha, aquela única vaquinha que eles não têm nada. Eles não têm uma plantação, eles não têm outros bichos, eles não têm nada. Eles só têm aquela vaquinha que dá leite para eles. Você vai empurrar aquela vaquinha para esse precipício abaixo. O discípulo ficou assim, mas mestre, eles vão morrer? O mestre olha para ele e diz: só faz o que eu estou te pedindo para fazer. Só faz o que eu estou te pedindo para fazer. O discípulo foi com o coração na mão, sofrendo, chorando, lá em direção à propriedade e pensando: ai, daqui a pouquíssimo tempo, assim que eu conseguir, eu vou voltar aqui para poder contar para eles que o mestre me mandou fazer isso, porque, meu Deus, isso se eles estiverem vivos. Mas ele foi lá, ele foi obediente, empurrou a vaquinha para esse precipício abaixo e voltou com o coração muito pesado, muita culpa. E conforme ele tinha prometido para ele mesmo, depois de um tempo ali, pouco tempo, ele retornou àquela propriedade. Quando ele foi chegando perto, ele viu assim uma propriedade totalmente diferente. Ele até falou: gente, será que é o lugar certo? Tinha plantações ali, tinha mais bichos, tinha uma casa bonita. Ele chegou e foi chegando mais perto, pensando: meu Deus, eles morreram, eles foram tirados daqui, sei lá o que aconteceu com eles. Aí ele avista um rapaz lá na frente e falou: ô rapaz, por favor, tinha uma família que morava aqui que era muito pobre, que era muito assim,
Nossa, eles viviam só de uma vaquinha e tal. Não sei se você está sabendo que família é essa, o que fizeram com essa família. Você sabe do paradeiro deles, eles estão por aqui aos arredores, eles trabalham para vocês. Enfim, por favor, me dê notícias dessa família. Aí o rapaz com um sorrisão, com os dentes bonitos, assim, sabe? Olhou para ele e falou: Pois somos nós. Aí o discípulo falou: Mas não acredito, mas como são vocês? O que aconteceu com vocês? Aí ele diz assim: Pois é, a gente tinha uma vaquinha que era o nosso sustento. A gente só vivia com a provisão que essa vaquinha nos dava. Um belo dia, a nossa vaquinha sumiu, desapareceu. A princípio, nós ficamos desesperados, porque afinal de contas, o nosso sustento tinha evaporado. Aí então, depois que passou aquele surto psicótico da família, nós falamos: ok, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos olhar para aquilo que a gente tem e vamos resolver o problema. Aí a gente lembrou que a gente tinha uma terra muito fértil ali, naquele pedaço. A gente lembrou que tinha umas coisas nossas aqui que a gente poderia vender e trocar por ferramentas e tal, e tal, e tal. Moral da história. Em pouquíssimo tempo, a gente viu que tinha tantas outras coisas para a gente fazer que a vaquinha não era nada para nós. E agora isso aqui é o resultado do que aconteceu depois que a vaquinha foi embora. Aí o discípulo pensou com os botões: meu Deus, como eu fui injusto, como eu fui burro, e sei lá o que mais que eu fui quando eu questionei o que o mestre tinha me mandado fazer. Então, eu vou até ativar os comentários aqui. Quem ouviu a história da vaquinha, me conta aí. Alguma vez você já teve a sua vaquinha empurrada por alguém? Por exemplo, alguém que te demitiu, um trabalho que finalizou e que alguém empurrou a tua vaquinha, não foi você que empurrou a tua vaquinha, tá? Eu estava conversando com a Fábio, né? A gente estava falando desses ciclos, que às vezes a gente, por exemplo, trabalha num lugar e você é demitido. Tem muitas histórias, assim, de pessoas que começam a empreender depois de ser demitidas do trabalho. Tem muitas pessoas que, quando terminam um relacionamento, que a pessoa que terminou, né, o outro terminou o relacionamento. Aí a pessoa vive, assim, um luto e tal, tal, tal. Depois ela vai lá e se reergue das cinzas e faz uma coisa extraordinária. Vaquinhas que são empurradas de fora, por alguém de fora. Mas, aí o que eu fiquei pensando? Por que a gente também não pode empurrar as nossas vaquinhas propositalmente? Essa história de fechar ciclos, na verdade, se a gente pensar, tem tudo a ver com essa história. Eu estava refletindo e relembrando também que eu faz 7 meses, sabe? Eu acho que 7 meses, né, que eu estou aqui em Floripa. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vai fazer 8 meses que eu estou aqui em Florianópolis, né? E eu estava morando lá em Presidente Prudente. Eu tinha voltado para Prudente, estava morando lá, estava perto dos meus pais, estava perto dos meus amigos, né? Estava lá vivendo uma vida muito legal, estava gastando pouco, estava guardando mais dinheiro, porque lá o custo de vida é mais baixo. Enfim, estava vivendo uma vida muito boa, estava crescendo no meu trabalho, né? Estava namorando e estava tudo lindo. Estava tudo muito lindo na minha vida, mesmo. Só que eu me dei conta, um certo momento, eu estava olhando ali aquela vida que eu estava vivendo e de repente me veio um clique. Cara, eu tô morna. As coisas estão indo bem. Mas eu tava me acomodando, eu tava ficando quentinha, eu tava ficando fofinha. E aí eu pensei, e na época eu me lembro inclusive de lembrar dessa história da vaquinha, aí eu pensei, peraí, e se eu empurrasse a minha vaquinha? E se eu criasse para mim um desafio de ter que plantar, de ter que ter outros bichos, de ter que construir uma casa? E aí eu pensei, poxa, um lugar que é muito bacana, um lugar que eu gosto de conviver, que eu tenho amigos, tem pessoas muito legais e que podem me ajudar a subir de nível é Florianópolis. E aí então eu empurrei minha vaquinha em Presidente Prudente, com muito respeito, com muita honra, com muita gratidão. Foi muito bonita a forma como conscientemente eu fiz o fechamento do ciclo, porque hoje a gente está falando de fechamento de ciclo, né? E os ciclos, eles são muito. Tudo fica muito mais leve, mesmo que seja muito difícil. Eu vim chorando para cá, foi muito difícil. Os primeiros meses, nossa, eu padeci fisicamente. Foi um movimento bem difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era bom. Eu sabia que aquilo ia me trazer um movimento de conexão com outro patamar de vida mesmo. Por quê? Porque eu estava me desafiando. Eu tive que aumentar meu custo de vida, eu mudei o padrão de relacionamentos, que eu comecei a conviver com outras pessoas, o tipo do prédio que eu fui morar, que foi escolhido a dedo para eu estar num ambiente que exigisse mais de mim, em vários níveis.
né? Eu tive que trocar meu guarda-roupa, trocar de roupas, né? Então, várias coisas foram acontecendo. Recentemente tive aí um presente da vida quando eu bati o carro, e aí acabei trocando de carro, né, Josi? A Josi está aqui, inclusive, minha vendedora maravilhosa. Se algum dia você precisar trocar de carro aqui em Florianópolis, você tem que ir com ela, que ela é uma realizadora de sonhos, uma pessoa extraordinária, né, Josi? Até me arrepio de falar, foi emocionante o que a gente viveu juntas. Então, assim, eu empurrei a minha vaquinha. Conscientemente eu empurrei a minha vaquinha, mas eu empurrei a minha vaquinha com o fechamento de ciclo acontecendo concomitantemente. Por quê? Porque se eu tivesse saído de Presidente Prudente com negócios abertos, com ciclos inacabados, eu não teria vivido a virada de chave que eu vivi aqui tão rápido. Então, quando alguma coisa está travando na sua vida, agora eu já vou te dar uma dica para a gente fazer o exercício, até porque o objetivo dessa live é que a gente, enfim, faça um bate-papo mais leve e mais rápido aqui, tá? Nesse domingo à noite. E então, assim, ai, a Josi, querida, né? Foi muito lindo, né, o que a gente viveu. Ah, o Andrei tá aí também. Que legal. Andrei, Andrei é teu marido, Josi? Ah, eu aqui. Eu quero bater papo no meio da live. Mas então, o que que acontece? O fechamento de ciclo, eu vou até tirar um pouquinho aqui para poder olhar para vocês direitinho. É, eu perdi a linha de raciocínio que eu estava falando aqui, dos negócios inacabados. Ah, sim, lembrei. Toda vez que algo na tua vida não flui, você pode fazer uma observação do que está em aberto na sua vida. Então, coisas que podem estar em aberto na sua vida. Algum contrato que não foi fechado com sucesso. Dívidas podem ser, da forma como estão as dívidas, porque se é por exemplo, você tem um financiamento, você está pagando direitinho, é uma coisa. Se você tem dívidas que estão em aberto, por exemplo, eu estava conversando com uma cliente esses dias, que ela falou, olha, as minhas dívidas caducaram já, mas eu sinto que eu não terminei de resolver esse problema. Eu quero renegociar lá com o banco, eu não quero ficar com o nome no banco lá, mesmo que seja restrição interna no banco. Eu sinto que tem algo pegando e às vezes parece que isso está me impedindo de fazer coisas novas. Aí a gente criou uma estratégia. Então, que tal se você for lá no banco, vai nos bancos que você tem essas questões aí, faz um recálculo e verifica a possibilidade de você começar a pagar ou coloca uma data. Então, dívidas, relacionamentos, às vezes está lá no relacionamento e vai, mas não vai. Ata, mas não desata. Fica, mas não fica. Decide, mas não decide. Tem uma passagem na Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, né? Como uma referência filosófica para mim, eu acho extraordinário. Acho que tem várias entrelinhas ali que, se a gente se aprofunda, elas geram insights extraordinários. E tem uma passagem na Bíblia em Apocalipse, eu não sei exatamente em qual trecho lá, mas que diz o seguinte: Deus falando, sede quente ou sede frio. Se fores morno, eu hei de vomitar-te. Então, quando a gente está com muita coisa em aberto, muitos ciclos em aberto, muitas coisas, questões que estão ali, sabe, sem a gente parar para olhar para elas, sem a gente enfrentar para poder resolver, essas coisas elas ficam atrapalhando a gente de viver o nosso potencial máximo. A própria questão mesmo que eu contei para vocês, né? Eu tinha um relacionamento de casal que era assim muito delicado. A gente ficou junto 7 anos, né? E durante 4 anos a gente já sabia, nós dois, a gente já sabia que a gente queria se separar, mas a gente não tinha coragem de fazer o que tinha que ser feito. E nós ficamos se magoando, se estressando, se maltratando durante 4 anos porque a gente não tinha coragem. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, até porque né, não vem ao caso, mas isso é muito significativo para mim, porque quando eu observo o meu comportamento lá atrás, quando eu não tinha consciência, a consciência sistêmica, fenomenológica que eu tenho hoje, a consciência de autoconhecimento mesmo, que inclusive é que nós vamos trabalhar cada vez mais lá no Paula Castanho Vaz Oficial. Se você ainda não está seguindo o Paula Castanho Vaz Oficial, terminando essa live, me segue lá, vamos ficar pertinho por lá para a gente conversar essa nova jornada, a gente poder compartilhar bastante conhecimento e desenvolvimento sistêmico, tá? Mas eu não tinha. Hoje eu me perdoo, eu ressignifiquei isso. E uma das coisas mais importantes que a gente trabalha em toda a metodologia PCV de transformação sistêmica, inclusive, é o ressignificar as histórias. Porque se você olhar para o teu passado, se você olhar para as coisas mais difíceis que você já viveu, tanto aquelas que você resolveu, como aquelas que estão em aberto, ou aquelas que você olha para trás e fala, ai caramba, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu jamais teria feito aquilo. Se você olha com o olhar da culpa, você se martiriza. Você pega um chicotinho e fica se chicoteando.
Agora, se você olha com misericórdia de você, que não é vitimismo, não é pena, é você se olhando com respeito. Você muito facilmente para pensar e fala, cara, é o que eu sabia fazer. Eu não tinha recurso. A Paula, por exemplo, não tinha recurso para fazer diferente. Quando eu me endividava mesmo sabendo toda a parte de educação financeira, eu não sabia fazer diferente. Eu tinha um histórico de modelagem das pessoas com quem eu convivia, eu tinha um histórico social, cultural, e eu tinha as minhas lealdades, que depois eu fui descobrir a parte sistêmica também, né? Um desequilíbrio muito grande em relação aos meus pais, eu tinha um desequilíbrio muito grande nas minhas relações, e tudo isso fazia com que o endividamento fosse uma compensação. Isso é uma das coisas que nós vamos trabalhar em breve em alguns conteúdos, das compensações que a gente faz a gente perder dinheiro, ou faz a gente perder saúde, e por conta das desordens que a gente vive na vida. Mas esse é um assunto mais profundo que nós vamos abordar no outro momento. Mas para fechar essa linha de raciocínio, o que acontece? Quanto mais você está consciente, mais você pode ser generoso, generosa com as suas histórias. Mais você pode olhar para o seu passado, seja o seu passado de 1 minuto atrás, seja o seu passado de 10, 20 anos atrás, não importa quanto tempo, e dizer para você, para lá, foi da única forma que podia ser. Foi como foi. Foi como foi e era o que eu sabia fazer. Eu era ignorante nisso. Agora eu tenho conhecimento e posso fazer diferente, mas naquela época não. E quando você tem esse olhar de foi como foi, você consegue ir lá no seu passado e pegar a melhor parte dele. O que é a melhor parte? É a experiência, é a força de sobrevivência, é a força de maturidade, resiliência, que só porque você viveu o que você viveu, você pode estar aqui hoje. Faz sentido isso para vocês, gente? Quem tá aqui comigo ativo, né, no nosso bate-papo, me fala se faz sentido essa reflexão para você. E a gente só consegue fechar os ciclos mesmo, né? Fechar assim, com respeito, com honra, com gratidão, extrair aprendizados, tornar mais forte em cada ciclo que a gente vive e começar o novo de verdade, com o olhar do novo, quando a gente ressignifica as histórias que passaram. Caso contrário, você vai ser ingrato com você e com a sua própria história. Você vai levar um chicote estralando nas costas, igual aqueles mártires, sabe? Aqueles mártires do passado, do catolicismo arcaico, que se machucavam, né, com bolas de ferro para se punir. Nós temos, gente, na nossa base de crenças religiosas arcaicas muito pesadas, que a gente tem um ensinamento profundo de martirização mesmo. Porque não é coitadismo, martirização é assim, as coisas têm que ser muito pesadas. Se não for pesado, eu não sou digno. Tanto é que quando a gente vai elogiar alguém, geralmente fala, ai, que pessoa guerreira, não é? Nossa, que pessoa batalhadora! A pessoa tá lá camelando, sofrendo, não sai do lugar e a gente tá lá enaltecendo o sofrimento. Então, que tal se hoje você pudesse parar um pouquinho para refletir? Você pode até fechar um pouquinho os olhos, eu vou até fechar os olhos aqui junto contigo, Fábio. Eu vou pedir que você, se por acaso o vento levar, tudo que você me ajude. Tá um vento. Ai, antes de fechar os olhos, calma. Eu tô aqui num lugar hoje que é muito significativo, muito, muito, muito. Quando eu comecei em 2014 a minha nova fase, praticamente eu morava lá no Estreito, aqui em Florianópolis, lá no continente, quem conhece sabe onde é. Mas todos os sábados eu vinha pro Campeche, um pouquinho mais pro lado de cá. Eu nem sabia que chamava Morro das Pedras. E eu parava num lugar ali, eu trazia um livro, eu ficava 3, 4 horas sozinha, vendo o mar, orando, agradecendo, lendo, ouvindo música, fazendo exercício. Era todo sábado, era religioso fazer isso. E o tempo foi passando, aí eu lembro que a gente fez vários exercícios em processo de desenvolvimento pessoal, que a gente fechava o olho, imaginava um lugar seguro, imaginava um lugar gostoso, imaginava um lugar onde eu sentisse paz e que eu pudesse sozinha me sentir muito bem. E toda vez eu imaginava esse lugar. Em 2017, se eu não me engano, a gente veio fazer uma imersão aqui com a minha mentora, com a Andrea. A gente veio fazer uma imersão aqui, até a Cris participou, não sei se ela está aí ainda. A gente veio fazer uma imersão aqui nesse hotel onde eu estou hoje. E eu falei, nossa, que hotel massa, porque ele é pé na areia aqui. Só que era uma época que eu não aproveitava a praia. Eu cheguei a ficar 2 anos aqui em Floripa sem pisar na praia. Eu morei 11 anos em Floripa, antes de ir para Prudente e depois voltar para cá, né? Mas todas as vezes que eu pensava em Florianópolis, eu pensava nesse lugar.
Aí o ano passado, nessa mesma época do ano, eu estive aqui no momento em que eu nem imaginava que eu queria fechar um ciclo, que eu estava morando em Presidente Prudente, né? Eu já estava trabalhando super online, nem sabia que ia vir a pandemia. Eu voltei, eu fui embora daqui de Florianópolis para Prudente no dia que tudo fechou. Eu cheguei em Florianópolis, em Presidente Prudente, dia 16 de março, dia 17 fechou tudo. E eu estava começando a minha primeira turma de mentoria dessa metodologia nova, que, enfim, que foi uma reviravolta na minha vida como facilitadora. Mas eu estava aqui em Florianópolis na mesma época e eu estive aqui nesse hotel há exatamente um ano atrás, fechando um ciclo, iniciando um ciclo novo, que foi o meu desejo de voltar para Florianópolis. Eu tomei a decisão de voltar para Florianópolis há um ano atrás e materializei essa decisão em agosto. E foi muito bonito porque de março até agosto eu fiz literalmente uma despedida. Tem ciclos, gente, que a gente não pode encerrar imediatamente. Tem ciclos que a gente precisa passar por um processo de despedida. Compensação, tem ciclos que já estão chutando a gente para fora e a gente está lá reclamando, como é que fala? Está lá ainda fazendo hora extra, né? Então, antes da gente fazer o exercício, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Porque é muito significativo eu estar aqui hoje. A Fábio veio para cá me visitar. A Fábio trabalha comigo desde 2017, né, Fábio? 2017 ou 18? Desde 2018, é meu braço direito, uma pessoa que é muito importante na minha trajetória. Também acabou de fechar um ciclo e está iniciando outro ciclo. E a gente juntas aqui nesse hotel, nesse momento, é muito significativo. Eu até desci, né? Eu ia fazer a live no quarto, mas eu falei, cara, eu quero fazer lá de baixo. Nem dá muito para ver aqui, né? Porque o mar está ali na frente, ó. A gente está ouvindo o barulho do mar. Estamos aqui no hotel que eu gosto muito, que é Pé na Areia. Amanhã de manhã eu vou acordar bem cedinho para ver o nascer do sol. Vou filmar lá no meu Instagram novo. Inclusive, se você ainda não está no @Paula Castanho Vaz Oficial, você me segue por lá, porque amanhã esse aqui vai ser desativado, tá bom? Então é isso. Fecha seus olhos aí um pouquinho, então. Faz uma respiração profunda. Se permita, nesse momento, entrar em contato com você mesmo. E a cada respiração, você começa a perceber como você é tão autossuficiente. Você pode ir liberando os barulhos que estão ao seu redor e ir prestando atenção só na sua respiração. E conforme você vai sentindo o ar entrar e o ar sair, você vai se dando conta do milagre que é estar viva aqui. Sempre gosto de pensar quantos processos biológicos, fisiológicos estão acontecendo dentro do meu corpo agora que eu não tenho o mínimo conhecimento. Eu não sei como que uma célula se divide, se alimenta. Eu não sei como os neurotransmissores passam eletricamente de um canto para o outro. Eu não sei como que o meu pulmão faz exatamente para fazer esse filtro do ar e devolver o CO2 para fora e ficar só com a melhor parte do oxigênio. Eu não tenho ideia de como funcionam os meus processos biológicos e mesmo assim eu estou aqui viva, com tudo funcionando perfeitamente. Você também. Se dando conta da natureza viva, divina que é você agora, mais presente para o seu momento, você pode então fazer uma reflexão com segurança, uma reflexão sobre o que está em aberto na sua vida. Pensando sobre ciclos não finalizados, negócios não acabados, não formalizados, seja um negócio que você está fechando para receber alguma coisa, seja um negócio que ficou pendente, que nunca foi formalizado, relacionamentos, talvez até mesmo o fechamento de um ciclo com alguém que vai continuar na sua vida, mas que falta fazer o fechamento de uma fase, fases em aberto, questões em aberto. O que tem aí que chega para você
talvez uma, duas coisas, talvez um monte de coisas. E tá tudo bem. Porque nesse momento, de uma maneira consciente e presente, você está entrando em contato com o tema. Nesse momento, ativando a força da misericórdia, a força do auto-amor, a força da autocompaixão, a força do respeito e a força da gratidão. Se relacione com cada ciclo que você vê aí na sua frente, com cada memória que chega para você de coisas que talvez no passado não foram finalizadas. E até mesmo, talvez, para uma dor muito grande que esteja acontecendo com você agora e que você ainda não dá conta de fechar. E a cada respiração, você vai apenas olhando com um olhar de eu vejo você. Sabe? Para que a gente possa dignamente se despedir das coisas que não precisam mais ficar na nossa vida, o primeiro passo sempre é olhar. A postura do eu vejo você. E aí então, abra os seus olhos um pouquinho e anote o que chegou aí para você. Se você não tiver como anotar, depois você pode anotar. Mas é importante que você tome nota das coisas que chegaram para você. Para que você possa criar estratégias naquilo que já estiver pronto para você resolver. E para que você possa se perguntar o propósito de cada uma dessas coisas. Então você pode fechar os olhos novamente. Então, respirando profundamente, em contato com o seu corpo e sentindo seu corpo materialmente no agora, traz na sua frente uma tela branca, como se fosse a tela de um cinema. Nessa tela branca, você projeta, você joga lá nessa tela branca todas as coisas que chegaram aí para você. Mesmo que sejam confusas, mesmo que não tenham imagens claras, ou talvez venham sentimentos, ou até coisas bem claras mesmo, mas você projeta tudo isso nessa tela branca. Você olha atentamente para tudo isso aí projetado, respirando fundo, então, você pode dizer assim: a tudo que foi até aqui, do jeito que foi até aqui, com muito respeito, eu digo sim, sem querer mudar nada, sem querer mudar nada. Paula, me deu uma confusão agora. Como assim que eu não vou querer mudar nada? Sem querer mudar nada do que foi. Diga, eu estou pronto para deixar o passado no reino do passado. Eu estou pronto para deixar aquilo que foi no reino do passado. Eu estou pronto agora para extrair o melhor de tudo que foi até aqui. Eu estou pronta para pegar a luz da minha história. Eu estou pronta para pegar a luz das minhas experiências. A força que me faz ser uma pessoa melhor hoje. E na conexão com a melhor parte, com a luz dos aprendizados de todas as minhas histórias até aqui, eu tomo coragem para começar o novo. Eu tomo coragem para buscar recursos dentro de mim para começar uma nova história. Eu tomo coragem para tomar os recursos disponíveis na ajuda possível para mim agora. Seja de um profissional de ajuda que eu vou buscar, seja de um processo de transformação que eu vou buscar, seja de lives e materiais que eu tenho disponível aqui nas redes que eu vou buscar, mas eu estou disponível para criar uma estratégia de despedida ou até mesmo uma estratégia de enfrentamento e finalização. Eu me comprometo comigo mesma, com generosidade, misericórdia, muito respeito, a entrar em ação, seja numa despedida, num processo de despedida,
seja numa tomada de decisão e a formalização de fechamento de cada ciclo. Na luz dos meus recursos, conectada com o bem maior, e aí você pode pensar no bem maior, o que é o bem maior para você? Universo, Deus, mentor espiritual. Com a ajuda do mentor espiritual, conexão com seus recursos, eu decido começar o novo agora. E assim já é. Sinta a força da sua decisão atuando em você. Sinta como fica o seu corpo quando você respeita, olha, se conecta com o bem maior e olha para frente. E você pode ver mesmo, você olhando para frente, com todos esses recursos ativados dentro de você, de modo que talvez até você veja uma luz que fica ao teu redor, que vem de dentro para fora, de fora para dentro, energizando a sua mente, sua alma, seu coração, seus sentimentos. Quando você sentir essa força, essa conexão atuando em você, através da sua imaginação, e talvez quem é um pouquinho mais sensível vai sentir no corpo mesmo, arrepio, vai sentir uma força, vai sentir essa potência da luz ao teu redor. Então você pode ir abrindo seus olhos e voltando para cá. Nossa, eu fui longe aqui, hein? Ah, quem conseguiu fazer exercício aí? Levanta a mão. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá, gente? E aí, eu não sei, a Bia tá aí comigo ainda? Bia, a gente vai deixar ela no YouTube, né? Aí as pessoas podem vê-la no YouTube. Que amanhã a gente vai finalizar esse perfil. Aí eu vou colocar o link lá no meu perfil novo, tá bom? Aí você pode entrar no @paulacastanhová, se você desejar fazer novamente esse exercício. Esse exercício você pode fazer várias vezes, tá? A gente sempre vai ter negócios inacabados, a gente sempre vai ter ciclos para encerrar. Eu costumo dizer que a gente sempre vai ter tema para abrir. O que é tema para abrir? A gente sempre vai estar em desenvolvimento. Então vai ter momentos, conforme a gente vai amadurecendo, que a gente vai podendo aprofundar mais. A gente vai resolvendo temas base, e aí depois a gente vai aprofundando e cavando. E a gente só consegue cavar e bem fundo, às vezes negócios bem difíceis, porque a gente tomou a decisão de se desenvolver. E fica tudo muito mais fácil, gente. Tudo fica muito mais fácil quando você entende que o que você fez até aqui, qualquer coisa que aconteceu no passado, mesmo que o passado seja um minuto atrás, é o que você sabia fazer. O que a gente pode fazer? Além de ressignificar, dar um bom lugar para as nossas histórias mais densas, não importa, as mais pesadas que mais do nosso passado, dar lugar para tudo isso no nosso coração. Extrair com consciência a melhor parte. O que é extrair com consciência a melhor parte? É trazer para si os aprendizados. É trazer para si, inclusive, uma pergunta. Qual o propósito disso que eu vivi até aqui? Eu costumo dizer, até escrevi vai ficar no YouTube, a Bia falou, tá? Quem entrar lá no meu perfil, Paula Cassanvas Oficial, dá uma olhadinha no último post que eu coloquei lá, que eu escrevi algo bem legal, e ali eu digo, né? Nada foi em vão. Quando eu empurrei carro, eu tava contando pra Fábio umas histórias meio loucas aí da minha vida. Toda vez que eu tô com a Fábio, eu cavo lá umas histórias e a gente dá risada juntos. Eu tava contando de uma vez que eu tinha um Brava 2001. Meus pais me deram, né? Que eu tava falida, e aí meus pais me deram um Brava 2001, um carro velho, era velho. Eu que fui teimosa, eu quis comprar aquele carro. Eles queriam comprar um carro um pouco mais novo para mim, mas que seria mais básico. Eu quis um carro mais completo, mas mais velho. Tive que empurrar na beira-mar, e aí entrando no guincho, junto com o cara lá, toda bonitinha, de shortinho, de salto alto, chapinha e tudo mais. Eu, ai meu Deus, que loucura, né? E quantas histórias dessa eu passei, passo por várias ainda, né? Só que agora é um pouco diferente, mas as histórias mais loucas lá do passado, do começo dos processos de desenvolvimento pessoal, que daí parece que acontece uma tempestade. Quando você está no começo do desenvolvimento pessoal, gente, é normal parecer que o mundo virou de ponta cabeça e que você não vai conseguir, que é melhor você voltar para o estado anterior. Isso é bem normal de acontecer, tá? Então, se você está passando por isso, saiba que você não é um ET e saiba que vai passar mais rápido do que você imagina. Continua, tá? Continua, vai para frente. Pede ajuda aqui, que a gente está junto nessa jornada, tá?
Mas aí então eu coloquei lá que nada foi em vão, nada pode ser em vão, mesmo. Porque não é possível. Gente, se você olha a natureza, eu gosto até de fazer essas meditações igual a gente fez, respiração, sentir a natureza que está em mim, lembrar que eu sou um milagre aqui, gente, eu sou um milagre. Então, quando a gente vê a natureza, a gente vê a abundância. Eu gosto de vir aqui para frente do mar, porque a hora que eu olho esse mar aqui, eu falo, gente, não é possível que seja só isso. Então, nada foi em vão na tua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Se você está passando pela crise, se você passou pela crise, se você tem histórias que você fala, ah, eu não queria ter vivido isso, caramba, quatro. Cara, nada foi em vão, nada. Você está vivo aqui. Eu penso, de tudo que eu já vivi na minha vida, até antes, principalmente, né, antes de eu começar a me desenvolver mesmo, as coisas bizarras que eu vivia, as enrascadas que eu me metia, sabe? Eu não morri, eu não matei ninguém. Eu vivia dirigindo bêbada, por exemplo. Tem gente que fala, nossa, eu não consigo imaginar você dirigindo bêbada. Pois é, mas eu vivia dirigindo muito, muito alcoolizada. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fui estuprada, assim, os meios que eu me metia, tudo, eu poderia ter vivido muitas coisas bizarras. E nunca aconteceu, eu falo, Deus tinha um plano, não é possível. Todo mundo tem uma missão de vida, todo mundo é muito único aqui na vida. Uma cartinha do Osho que fala, chama Existência. Nessa cartinha ele fala, né? O texto que acompanha essa cartinha diz assim, que você é tão único, que se você não existisse, a existência inteira sentiria sua falta. Os pássaros, a lua, as estrelas, o universo, tudo sentiria essa falta. Você é insubstituível naquilo que você nasceu para ser. Coloca isso na sua cabeça. Todo mundo tem a história possível para si. E quando você percebe que toda história não pode ter sido em vão, toda dor não pode ter sido em vão, e tudo que você está vivendo aqui está formando algo muito grande, que talvez você ainda não enxergue, mas que você vai ser, que é muito maior do que ter, é muito maior do que fazer, ser, na essência, então você começa a ter um olhar que é muito maior do que esperança. É uma visão, nossa, uma visão, sabe? De verdade, né? Quem não viu a história que eu contei aqui da águia, acho que eu falei isso na semana passada, até vou fechar com ela aqui, que eu acho que vai valer a pena. Ah, então conta-se que certa vez estavam lá as galinhas no galinheiro, e aí tinha algumas galinhas nascendo, uns pintinhos nascendo, né? Vários ovos, tal. E tinha um ovo meio esquisito lá, que foi chocado pelas galinhas que estavam cuidando dos ovos ali. E aí então nasce um pintinho muito esquisito. Era um pintinho desajeitado, muito diferente até de cor, de tudo, em relação aos outros pintinhos. Conforme os pintinhos foram crescendo, esse pintinho estranho dizia o seguinte: ele olhava para o céu e via águias voando, via águias caçando ratos. Todo mundo fugia e se escondia, morrendo de medo. E aí, a... eu vi o presentinho do Rock para mim, aí eu me perdi. Aí então, esse pintinho começou a crescer, os outros pintinhos crescendo também. Aí esse pintinho esquisito falava: um dia eu vou caçar ratos, igual essas águias. Um dia eu vou voar alto igual elas, e vou fazer sombra, igual elas fazem aqui. E todo mundo falava: meu Deus, esse pintinho é maluco, onde já se viu uma coisa dessa? Que absurdo, não sei o quê, nananã. Mas esse pintinho tinha essa convicção. E todo mundo morria de medo e ele ficava lá, deslumbrado, olhando as águias passando. Aí, um belo dia, esse pintinho se mexeu assim e subiu ao céu voando. E ele olhou para baixo, até um pouco assustado. Falou: nossa, como pode isso? Eu sempre fui uma águia. Muito respeito, muita honra, muita gratidão pelo galinheiro, onde eu fui criado, né? Onde eu fui gestado. Mas eu sou uma águia. E eu voltei para o meu lugar. Então, muitas vezes, a gente está no galinheiro, sendo cuidada no galinheiro. Não tem problema nenhum isso. E justamente por estar no galinheiro, a gente está aqui, vivos, com a chance de construir algo novo. Mas quem sabe está chegando a hora de você empurrar sua vaquinha, descobrir que você é uma águia e voar. Quem sabe? Eu desejo que eu possa te ajudar nessa trajetória cada vez mais. Eu tenho uma paixão por desenvolvimento humano. Eu sou uma pessoa que eu sou buscadora no último grau. Eu sou
deslumbrada, encantada e talvez obcecada no bom sentido da palavra obsessão, por buscar ferramentas que possam ajudar as pessoas a encontrar o que eu encontrei dentro de mim. Estou sempre buscando melhorar, porque eu acredito que quanto mais eu prosperar em todos os níveis, mais eu vou transbordar, e esse transbordo, ele influencia muito mais do que eu falar, né? Porque o que eu vivo são os meus resultados mesmo, né? Isso não é uma frase de Facebook, são os seus resultados que vão impactar as pessoas, a gente não precisa falar nada. Tem um postzinho que eu adorava repostar ele, até preciso procurar ele, que dizia o seguinte: fale de Jesus a todo momento. Se precisar, use palavras. Olha que lindo isso, né? E isso vale para tudo. Fale de desenvolvimento pessoal a todo momento. Se precisar, use palavras. Fale de constelação familiar a todo momento. Se precisar, use palavras. Então, se a gente transborda o que a gente é, o restante acontece naturalmente. Inclusive, o ajudar outras pessoas. Sim? Amanhã, ó, a doutora Armanda tá aqui, que honra, que delícia que você tá aqui. A doutora Armanda vai fazer uma live linda amanhã no Portal Vida Viva. Curtam o Portal Vida Viva, fica perto da gente lá também. Tá fazendo coisas lindas e ela vai começar com a live amanhã à noite, às 20 horas lá, e eu vou fechar essa live, vai ser parte 1 e parte 2. E eu vou fechar essa live sexta-feira às 8 da manhã. Então nós vamos ter a parte 1 e a parte 2, com o tema. Armanda, só me ajuda aqui. O que precisa morrer na sua vida para você florescer, é isso mesmo? Então fica perto, o canal do Telegram está ativo, tá? Tem uma meditação que eu deixei lá no canal do Telegram, tá? Eu vou pedir para a Bia colocar uma arrasta para cima aqui também, para vocês poderem entrar lá e ver essa meditação de consolidação. Eu sempre sugiro que você faça consolidações diariamente. Eu faço diariamente há alguns anos, isso mudou muito a minha vida. O que é consolidação? É você fazer isso que a gente está fazendo aqui, é fazer um fechamento, né? Passar uma retrospectiva no seu dia, se lembrar das coisas que você fez, se lembrar daquilo que você aprendeu, ficar grato às coisas que aconteceram contigo, perceber o que você não conseguiu, o que você não deu conta e olhar para isso com gentileza, criar novas estratégias, né? E poder dormir limpo, com a consciência tranquila. Quando você faz uma boa consolidação, que é a meditação que está lá no meu Telegram, você consegue descansar. Você consegue dormir com a consciência tranquila de que se o que você não resolveu até a hora que você for dormir, você não vai resolver dormindo. Então você dorme bem, no outro dia você acorda bem. E quanto mais você acorda bem, mais recursos você tem para fazer coisas novas, para inovar, para criar, e até mesmo para resolver coisas que você achava impossível. E isso é real. Então tenha bons dias, acorde de manhã, toma a decisão de fazer o melhor dia da tua vida. Eu todos os dias de manhã até posto alguma coisa lá no meu Instagram, né? A hora que eu acordo, geralmente, assim, às vezes não dá para fazer bem na hora que eu acordo, mas em algum momento de manhã eu sempre coloco uma frase de impacto lá, inclusive para te inspirar, né? E sempre digo, feliz o melhor dia da tua vida. Todos os dias são os melhores dias da nossa vida. E se você começa o dia com essa clareza, com essa determinação, com essa afirmação positiva, que inclusive a gente tem um grupo no Telegram do Portal Vida Viva que a gente coloca as afirmações lá também. A gente está com bastante material, fica perto para acompanhar, tá? E se você fecha o dia, então, com essa consolidação, a vida é muito, muito mais leve, mais divertida, mais organizada e muito mais cheia de resultados. Sim? Que honra, que alegria estar aqui com vocês, gente, de verdade. Que honra, que alegria estar aqui fazendo esse fechamento tão bonito, tão especial para mim. Amanhã a gente desativa esse Instagram, então, a gente segue juntos no @Paula Castanho Vaz. E quem está aqui comigo até agora, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui. Também vou fazer uma foto, né? Fazer uma foto desse momento e vou colocar ali no feed. E aí você pode compartilhar comigo qual foi seu aprendizado desse bate-papo de hoje. Tá bom? Por mais bate-papos como esse e por mais vida viva para nós juntos aqui. Tá bom? A Bia colocou ali, @Paula Castanho Vaz Oficial. Tá? Vou fazer uma foto? Deixa eu achar aqui. Vou fazer uma pix. 1, 2, 3 e já! Eu vou postar essa foto lá para vocês compartilharem, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo, obrigada pela confiança até aqui. Vamos juntos nessa nova etapa linda. Todo fim traz um novo começo e melhor é o fim do que o começo, que traz coisas novas. Amo vocês, obrigada por estarem comigo nessa noite linda. Beijos!